Olá, muito bom dia para você. Feliz quarta-feira em nome de Jesus. E cadê esse pessoal do desafio? Estão focados? Em nome de Jesus, eu creio que sim. Hoje eu trouxe um assunto que assim eu não queria trazer. Eu queria falar de Ruth, de Boaz, de Pedro, de Paulo. Queria ir lá para o Novo Testamento, mas eu creio que o que nós precisamos hoje é falarmos a respeito disso. Vamos falar de Mical, da primeira esposa de Davi. Mical, ela foi abençoada. Eu falo que sorte é bênção de Deus, né? Em ser entregue para Davi como a primeira esposa de Davi. Porque você vê na história que não era para ser Mical, a esposa de Davi, era para ser Merabe. Se você lê lá no início, quando Davi matou Golias, e aí Saul deu o prêmio, disse que daria Merabe, você vai ver que, assim, Saul, ele é aquilo que a gente tem visto. Ele não cumpria com a palavra dele, ele fazia do jeito dele, então ele descumpriu, não entregou Merabe, entregou para outro, para Adriel. E depois você vai ver que ainda para ele ter Mical, ele ainda exige que Davi lute guerras e entregue 100 prepúcios. Depois Davi ainda entrega 200. Porque assim, Deus era com Davi, né? Então Davi era abençoado. Eu tô resumindo só para você entender que assim, não era para ser Mical a primeira esposa de Davi, era para ser Merabe. E você vai ver que isso foi uma grande oportunidade na vida de Mical, porque Mical, por um momento, ela amou Davi. E assim, não era para ser ela. E acabou que foi ela a primeira esposa de Davi, mas você vê que no determinado tempo, no decorrer da vida de Mical, ela sentiu desprezo por Davi, porque Davi, ele era um homem que ele não tinha vergonha de adorar a Deus. E eu vou ler para você em 2 Samuel 6, eu vou ler do 16, eu vou ler o 16, depois eu vou ler o 20 até o 23. Então ela foi muito abençoada em ser a primeira esposa de Davi, porque por uma sucessão de erros de Saul, acabou que não cumpriu, né, a palavra dele, que era para ser Mical, e foi Mical, e não foi Merabe, e foi Mical. Eu vou ler aqui para vocês então. Vamos lá. 2 Samuel 6, o 16 primeiro. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. E você vê mais pra frente, eu vou falar já disso aqui. Mais pra frente eu já pulo pro 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Você vê, né? Que espírito, o esposo chegando para abençoar, feliz que estava voltando a arca do Senhor para Jerusalém, estava se derramando na presença de Deus. Olha aquela mente maliciosa. Você vê, né, que a malícia tá no coração de pessoas assim como Mical. Você vê, ela desprezou Davi. Ela tinha uma mente maliciosa. Eu penso que esse desprezou pode ser traduzido como ciúmes, como vergonha. Acho que foi uma mistura de sentimentos que essa mulher sentiu naquele momento. Vergonha dele estar lá adorando, dançando a Deus. Ao mesmo tempo, ciúmes do marido dela estar lá se divertindo na presença de Deus. Vai saber que pensamento louco dessa mulher. Olha, mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai. Olha, ele dizendo, tá vendo? O seu pai não era assim, mas Deus não escolheu ele em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, e até o dia
de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. A Bíblia não diz que ela era estéril, mas disse que ela não gerou filhos. Você vê que uma amargura no coração leva para a vida de uma pessoa. Mical tinha tudo para ser uma pessoa extremamente abençoada. Ela foi a primeira esposa do rei Davi. Essa mulher podia ter sido bênção, podia ter dado filhos para Davi, podia ter deixado uma geração do pai dela, um legado, mas não. E você vai ver que tudo coopera para o bem. Eu creio que Davi, pelo bem que ele sempre fez para Saul, porque Davi, como eu falei no outro desafio, Davi só fez o bem para Saul. Davi foi uma pessoa que foi levada para a vida de Saul para levar alívio, porque Davi era cheio de Deus, quando Saul já não era mais cheio de Deus. E por conta de Davi ter sido uma pessoa extremamente maravilhosa na vida de Saul, Deus pôde não só trazer livramento para a vida de Davi, mas poupar ele de algumas dores. Porque Davi, ele era um rei e lá na frente ele teria que viver uma situação que você vai ver, que eu vou ler para você aqui, ó, em 2 Samuel 21, eu vou ler do 1 ao 9 e vou ler o 14 depois. Você vê que, assim, através da vida de Mical, Deus deu grandes livramentos, sim, para a vida de Davi, mas 2 em específico que eu vou falar hoje. O primeiro é que quando Mical descobriu que o pai dela estava tramando para matar Davi, por conta da inveja que ele sentia, por conta do ódio, enfim, de tudo aquilo que a gente tem falado aí. Ela avisou Davi e ajudou ele a fugir. Então você vê que através de Mical, Davi teve um livramento aí de morte. Deus era com ele, claro, mas Deus nesse momento usou Mical para proteger Davi e ajudou com que ele fugisse. E o segundo é que você vai ver que chega um momento da vida de Davi que ele é pedido para ele 7 pessoas da família de Saul. Eu vou ler aqui para você entender. É um pouquinho extenso, mas faz parte. Eu vou ler aqui para vocês, então, vamos lá. Vamos ler primeiro, então, 2 Samuel 21. Vamos lá. Vou ler primeiro do 1 ao 9. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescente dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas, olha aí, Saul descumprindo tudo que ele cumpria. Você vê que Saul, ele era assim, ele descumpria, ele não tinha palavra, ele era inconstante, ele era covarde. Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Você está vendo que eles estão falando assim: ouro e prata não vai pagar o que foi feito. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que homem que é esse? Saul. Que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Olha isso. O que eles queriam? Esse homem que fez isso, nós queremos que isso seja pago com sangue. Olha isso. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Jonatas e Davi eram amigos e eles fizeram um juramento. Então Davi, por Mefibosete ser filho de Jonatas, Davi poupou Mefibosete.
Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, esse é outro Mefibosete, que é filho de Rispa. Os dois filhos de Rispa, que era a concubina de Saul, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe. Olha isso. Olha isso. Prestem atenção. Filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, e Meolá. Ele o entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita. E mais para frente você vai ver que tudo cessou quando eles foram mortos. Rispa ficou lá cuidando para as aves não comerem, porque isso daí era uma vergonha em Israel. E aí depois Davi mandou recolher os ossos, juntou dos filhos de Saul, e aí, enfim, Deus respondeu. Mas eu quero que você fique com isso aqui. Olha o tamanho do livramento que Deus deu para a vida de Davi. Se Mical tivesse tido filhos, seriam os filhos de Davi que seriam entregues. Olha isso, olha que sofrimento que seria para Davi. E você vê o amor de Deus. Então você vê que tudo coopera para o bem. Muitas vezes você tem uma situação aí na sua vida que você não entende o não de Deus, você não entende algumas situações de portas que Deus fecha, você não entende algumas pessoas que Deus tira da sua vida. Muitas vezes você está pedindo por uma promoção, por um casamento, por tantas coisas, eu não sei, cada pessoa tem uma área que muitas vezes o Senhor responde não. E esse não de Deus é livramento para a sua vida. Talvez você não entenda agora, talvez você nunca vai entender. Mas o que você precisa hoje, que o Senhor está falando para nós, é que quem vive com Deus e depende de Deus, tudo coopera para o bem. Tudo. Ainda que você não entenda, ainda que você nunca vá entender, você precisa confiar na providência de Deus. Você precisa confiar nos nãos de Deus, sem questionar. Sem questionar. Olha, você vê aqui na história que Deus mostra. Você já pensou se fosse Mical que tivesse tido esses filhos? Neste momento aqui, ó, seriam os filhos de Davi que seriam entregues para ser mortos. Eles foram mortos para que cessasse tudo isso. Você vê que assim é muito triste, porque Mical, ela no momento da vida dela, ela foi escolhida, eu creio, por Deus para ser essa mulher de Davi, e foi uma bênção, mas ela não soube aproveitar. Então eu creio que Deus hoje está falando 3 coisas para nós. Primeiro, para nós aproveitarmos as oportunidades que Ele confia nas nossas mãos, dos filhos que Ele coloca nas nossas mãos, do casamento, do emprego, do seu ministério, de pessoas que chegam até você. Nós podemos fazer o bem, nós podemos levar o amor de Jesus. Muitas vezes para uma pessoa no farol e te pede algo e você fala, eu não vou dar, porque essa pessoa quer para se drogar. De repente aquela pessoa, ela tá pedindo para comprar um leite em casa que ela não tem. E se você anda com Deus, você vai ter discernimento de espírito. Então, eu hoje creio que Deus está falando, aproveite as minhas oportunidades de semear na vida das pessoas, de aproveitar as oportunidades que eu te dou, porque muitas vezes Deus está dando bênçãos na nossa vida para nós abençoarmos as pessoas, mas para nós sermos abençoados. Então que hoje você seja atingido por essa unção de aproveitar as oportunidades e ser um abençoador, em levar alívio para as pessoas. E creio também que o Senhor está nos falando para que a gente aceite os nãos do Senhor. Porque nós não sabemos de tudo. Como eu tenho falado, o Senhor ele tem informações que nós não temos. Ele conhece, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabia o futuro. Deus, ele sabia que ia acontecer isso aqui. Nós temos o livre-arbítrio. Eu penso que Deus, ele sempre espera que a gente mude de ideia. Eu creio que ele sabia que Saul ia fazer isso, mas Saul tinha o livre-arbítrio. Ele podia escolher e não fazer isso, mas Deus já sabia que ele ia fazer, que ia acontecer isso. E se fosse Merabe, seriam os filhos de Davi que estariam mortos.
Você vê o tamanho do livramento, da graça e do favor que Deus deu para Davi. Nós precisamos entender isso. E a outra unção que eu quero que você entenda e receba é que tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera. Se você vive com Deus, tudo na sua vida acontece com propósito, tudo coopera. Então eu vejo que essa palavra é uma palavra de amor. Aqui nos mostra muita coisa. Você vê que Mical, ela foi uma pessoa infrutífera, mas a princípio não era. Só que Deus ainda aproveitou essa situação e ainda trouxe livramento para alguém que ele amava muito, que era Davi. Então, em nome de Jesus, as minhas declarações hoje para a sua vida é que você receba essa unção para aproveitar as oportunidades que chegarem nas suas mãos, que você pegue com a força da sua vida, que você faça com amor, que você esteja atento às oportunidades que Deus coloca na sua vida, de você ser uma bênção na vida de alguém, como Mical teve a oportunidade de ser uma bênção na vida de Davi, e por um momento ela não foi, mas foi usada sim para abençoar a vida dela. Eu te mostrei em duas situações aqui, para livrar ele, fugir, para ele não ser morto naquele momento, e até mesmo de ter dado filhos para ele e ele viver essa tristeza de ter que entregar 5 filhos para ser mortos. Você vê que assim, Deus coopera com tudo, tudo na vida de quem crê em Deus, depende dele, coopera, que você receba essa unção em nome de Jesus também, de que tudo coopera na sua vida, que você aceite os nãos de Deus sem questionar, sem um espírito de eu queria isso, não era assim, não foi assim, não. Talvez lá na frente você vai entender, mas talvez não. Tem coisas que você não vai entender. Mas confia, Deus tem bons planos para você. Como eu tenho falado, Ele tem um gosto maravilhoso, 100%. O gosto de Deus é muito melhor do que o nosso. Que você seja atingido hoje, então, por essa unção, para aproveitar as oportunidades que Deus colocar nas suas mãos, as pessoas que Deus colocar nas suas mãos para você abençoar, para você ser bênção. Que você receba essa unção de que tudo coopera para o seu bem, fica tranquilo, descansa, e essa unção de aceitar os nãos de Deus, porque os nãos de Deus são livramentos para a sua vida, em nome de Jesus. Seja abençoada, seja abençoado, em nome de Jesus, tu e a tua casa.